Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. O título da quarta-feira, Cristo é a Palavra. E o versículo, João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Tu és, Senhor, a palavra da vida, e vieste para nos dar vida em abundância. Nesse dia, nós queremos desfrutar de Tuas palavras, desfrutar da Tua própria pessoa. Nós queremos ter vida, a vida que transcende todas as coisas, tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é humano. Nós queremos a Tua vida, a Tua glória. Queremos desfrutar de Tua presença, de Tua intimidade, queremos aprender com o Senhor, ser guiados pelo Senhor, alimentados, iluminados, direcionados. Somos apenas vasos, Senhor. O nosso tesouro, o que é importante, é o Senhor. Por isso que esse tesouro se expanda de nós, meros vasos, para outros vasos, outras pessoas. Que essas palavras que o Senhor tem nos transmitido fluam de nós como rios de águas vivas para atingir outras pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo ainda o que vai nos dar. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira é Cristo é a Palavra da Vida. É o que nós vemos logo no começo, no início da primeira epístola de João. Quando João diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Essa é a versão João Ferreira de Almeida, não é? Verbo da vida, então é a palavra da vida. Aqui João, ele quer mostrar para nós quanto o Senhor é real. E o que nós, ponto central nessa quarta-feira, é que o Senhor, ele pode ser apenas para nós, apenas o Deus que está no trono, lá em cima, longe, alheio talvez às nossas coisas e nós às coisas de Deus, ou ele pode ser, como de fato ele quer, presente, real na nossa vida. Ele pode ser aquele que nós apalpamos, que nós contemplamos, que nós vemos, não fisicamente, mas através da fé, através da sua palavra. Quando nós usamos a nossa fé para crer em Deus, para crer na palavra, nós recebemos vida, nós recebemos o verbo da vida, a palavra da vida. Como João diz no versículo 2, a vida se manifestou. Esse é o ponto, irmãos. O Senhor, ele quer se manifestar. E o quanto ele tem se manifestado na sua vida, na sua casa, onde você trabalha. Veja, João diz, a vida se manifestou, nós a temos visto, dela damos testemunho e vô-la anunciamos. É um processo. A vida se manifesta, quer dizer, a palavra da vida, que é o próprio Cristo, você vê, você apalpa, você toca, não é algo abstrato, o Deus lá em cima, que governa todas as coisas. Não, é o Deus que você toca, que você recebe, você vê, ele se manifesta na sua vida. Aí você vê e o resultado, você dá testemunho, você anuncia. Nós não podemos dar testemunho de algo que nós não vimos, irmão, senão o nosso testemunho fica frágil, abstrato. Imagina, acontece uma situação, um acidente, aí você chega na delegacia para depor e o delegado pergunta, mas você viu o acidente? Aí você diz assim, não, eu só ouvi falar. Então o seu testemunho não tem validade nenhuma. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós precisamos ir até o Senhor com um espírito contrito, um espírito pobre, porque com toda certeza ele vai se manifestar a nós. Na verdade, ele já o tem feito através da sua palavra. Quando nós tocamos com fé a palavra de Deus, nós tocamos o próprio Deus, que é Cristo, a palavra da vida. Aqui no Alimento Diário tem
Eu vou até ler o segundo e o terceiro parágrafo, página 27, que tem a definição de palavra da vida. É diferente a palavra da vida e palavra de vida. Aqui, na página 27, segundo parágrafo, diz: o apóstolo Paulo usou a expressão a palavra da vida quando escreveu aos Filipenses. No original grego, porém, não há o artigo como aparece na primeira epístola de João. Assim, a expressão correta escrita por Paulo seria a palavra de vida, ou seja, uma palavra que traz vida. Isso está em Filipenses 2,16. O apóstolo Pedro disse ao Senhor que ele tinha as palavras da vida eterna. Isso em João 6,68. No grego, o termo para palavras, aqui no Evangelho de João, é rema, diferente daquele logos que ele usa em sua epístola. Pedro diz que o Senhor tinha ou falava as palavras da vida eterna, não que ele era a palavra da vida. Entretanto, Cristo não só era a palavra da vida, como também falava as palavras da vida eterna aos discípulos. O primeiro versículo da primeira epístola de João deixa claro que a palavra da vida é o próprio Cristo, a vida eterna que Deus quer dar ao homem. João não anuncia Cristo como uma ideia abstrata, mas como alguém muito concreto, pois o Senhor foi uma pessoa humana e real com quem João teve experiências pessoais e íntimas. Aqui é o ponto, irmãos. O Senhor ele precisa ser real, concreto na nossa vida, de modo que nós tenhamos experiência com Ele. E como ter essas experiências? Então, em Marcos 5, é um trecho muito conhecido, que é o trecho da mulher com sangramento, com hemorragia. Essa é Marcos 5, 25 a 27, aliás, 25 a 34. Resumindo, essa mulher havia anos sofria com hemorragia. Ela já tinha passado por muitos médicos, ninguém resolvia o problema dela. E havia gasto muito dinheiro. E provavelmente, irmãos, ela ouviu falar do Senhor Jesus. E quando ela encontrou o Senhor Jesus, havia obstáculos. O Senhor Jesus estava ali espremido no meio da multidão. Mesmo assim, essa mulher foi se achegando e de repente, quando ela estava próximo, ela estava por trás, ela tocou a veste do Senhor. E no exato momento, porque o trecho em Marcos diz que quando ela fez isso, ela pensava, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Isso é fé. Então, é diferente, por exemplo, de Naamã, que achava, quando ele foi procurar o profeta, ele achava que tinha todo um ritual para que ele fosse salvo, para que ele fosse curado. E essa mulher cria no Senhor Jesus, no poder da palavra da vida. Então ela tocou a veste do Senhor e imediatamente ela sentiu que ela ficou curada. A hemorragia estancou. Mas a reação do Senhor é que nos impressiona também. Porque assim que o Senhor tocou a veste, não diz que tocou uma parte do corpo do Senhor. O Senhor ele se virou no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? E aí os discípulos perguntaram: mas como assim quem te tocou? Nós estamos no meio da multidão, a multidão está te apertando. Como? Tem várias pessoas que te tocou. Aí a diferença, irmãos. Talvez até hoje, se você não entendeu essa diferença, até hoje talvez você seja a multidão e não a mulher. Nós precisamos aprender a tocar o Senhor com fé e não como a multidão sem fé, como se o Senhor fosse uma pessoa, é um Deus abstrato, sabe? O Deus que fica lá em cima. Não tem nada a ver com a nossa vida. Não. Pelo contrário, Ele é presente, Ele é real, Ele está aqui, Ele quer se manifestar. Ele quer te dar vida. Mas para isso, eu e você, nós precisamos tocá-lo com fé. E nós estamos falando de tocar com relação à palavra de Deus. Quando ela ouviu o Senhor falando isso, ela ficou apavorada. E o trecho diz que ela tremia e estava atemorizada, porque ela sabia o que tinha acontecido com ela. Aí ela veio, se prostrou diante do Senhor e declarou: Senhor, fui eu quem te toquei. E a resposta do Senhor no versículo 34 foi: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse é o ponto, irmãos. A palavra gera fé.
E essa fé nós usamos para tocar o Senhor. Então é um ciclo. Palavra, fé, e aí a vida se manifesta e nós ganhamos vida. Se você ainda não teve essa experiência com Deus, você precisa ter. Deixe de ser a multidão que apenas acompanha, comprime, mas não recebe vida. Passe a ser como uma mulher que toca para receber a vida. Porque a vida de Deus, o poder de Deus, ele cura tudo. Ele cura coisas mal resolvidas, né? Muitas vezes a nossa alma fica doente por falta de perdão, por causa de situações que nós vivemos, por nós acharmos que nós fizemos coisas erradas no passado e nós não vamos ser perdoados, ou ao contrário, porque muitas pessoas fizeram algo contra nós e nós não perdoamos. Essas coisas vão afligindo a nossa alma, vão deixando a nossa alma doente, vão criando cicatrizes, feridas na verdade na nossa alma. E muitas vezes essas feridas vão se transformando em depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Querido irmão, querida irmã, você pode e deve fazer todo tipo de tratamento possível, não é? Médico, psicológico, enfim, mas creia, se você tocar no Senhor, se você receber a vida, é essa vida que vai curar você como curou aquela mulher que sofria tanto tempo com hemorragia. Talvez o sangue representa a vida na Bíblia, né? Talvez o sangue que sai da sua alma, a vida que se esvai da sua alma e deixa você doente, ela pode se estancar quando você tocar o Senhor. E aí, ao invés de sair, vai entrar a vida em você. E vai sair como rios de águas vivas para outras pessoas. Então experimente isso, ore ao Senhor com fé. Receba essa palavra e busque e dê uma chance para que o Senhor opere na sua vida. Eu vou terminar então o áudio de hoje lendo na página 28 o último parágrafo. Continuando na primeira epístola de João, versículo 2 diz: a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Isso é muito rico, irmãos. Estava com o Pai, como nós vimos no começo da semana, estava com o Pai, inacessível, mas o Pai resolveu manifestar isso para nós. Eu vou continuar a leitura. Vida é algo abstrato, de difícil explicação, mas essa vida se manifestou na pessoa de Jesus. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir ao Pai precisamos ter uma ligação de vida com Ele, pois homem algum jamais viu nem pode ver a Deus. Não podemos ir ao Pai, mas Jesus, que é a palavra da vida, também é o caminho para nos levar até Deus Pai. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. A verdade só pode ser estabelecida por quem existe desde o princípio. Se no princípio era Deus somente, então é Ele quem define o que é verdade. Portanto, Deus é o único verdadeiro e Cristo é a verdade. Veja como é simples. A verdade que é Cristo é também a vida que nos concede a vida eterna, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3,15. Você vai perceber, querido irmão, querida irmã, se você já não percebeu, que uma vida com Deus manifestado, com Deus presente, através da sua palavra, através de nós crermos, de nós sermos guiados pela palavra de Deus, você vai perceber, é uma vida muito mais feliz. Não quer dizer que não vai haver obstáculos, dificuldades. Aquela mulher tinha toda a multidão que ela precisava romper para chegar até o Senhor. Muitas vezes nós vamos ter dificuldades, mas creia, ao tocar o Senhor, ao tocar a palavra da vida, nós sempre vamos receber a vida de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.